pessoal está entrando aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu te mandar aqui. Oi, Carol. Opa, tudo bem? Vamos esperar aí, dar uns minutinhos. Jorge, vê se você consegue entrar. Vou ter que desligar aqui, tá? A gente já se fala. Valeu, obrigada. Webinar para você. Tchau. Autorizar, admitir. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Boa noite. Oi, Carol, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Temos 50 minutos, né? Exato. Vamos lá. Olha o mestre Antônio. Olá, pessoal. Bom. Boa noite. Bom, como a gente tem o tempo contadinho, eu acho que vale super a pena a gente já iniciar. Eu agradeço a presença de vocês. A ideia do webinar é que a gente tente ir uma camada mais profunda do que aconteceu agora aí às 18 horas, agora há pouco, na live que a gente fez no Instagram. Então, estamos aqui com o Paulo Palhares, com o Antônio Zanesco, né? Os dois são mentores da Boomit e vão ajudar aí nesse momento como a gente se organiza para viver os momentos para superar, né? Para entender um pouco melhor tudo sobre captação de recursos e não só para entender como captar, mas também o que fazer com esse dinheiro, né? Então não adianta a gente captar e ficar olhando para o teto. A gente tem que rapidamente trazer aí informações importantes. Bom, então, se vocês quiserem se apresentar rapidamente, acho que o pessoal que está aqui vai ver minha cara, então eu vou economizar o nosso tempo para vocês se apresentarem. Eu vou também deixar o meu microfone no mute. Bom, legal. Bom, o pessoal que estava na live agora no Instagram já me conhece. Meu nome é Paulo Palhares. Eu sou mentor master da Boomit, mentor de negócio 360 e também sou mentor de performance da Boomit. E vou guiar vocês hoje aqui um pouco com o nosso planejamento de contingência e vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa e um pouquinho sobre empréstimos, né? Sobre linhas de financiamento aí de crise. Antônio? Boa noite, pessoal. Sou Antônio Zanesco, sou mentor da Boomit também, mentor de performance também. Sou professor universitário de cursos de graduação, de MBA em administração de empresas, gestão empresarial. Já atuei aí no mercado financeiro aí há mais de 20 anos. Também atuei aí no Sebrae São Paulo como coordenador estadual de projetos de vários segmentos, móveis, textilar, ou seja, já andei bastante aí, conheço a realidade aí do microempreendedor aqui paulista, principalmente, e atuo aí também com fusões e aquisições, e estamos aí para colaborar um pouco aí junto com o Paulo, com a Carol, para poder aí tentar desmistificar um pouquinho aí essa questão aí do acesso ao crédito, ok? Grande abraço. Legal. Bom, é isso aí, pessoal. Então, para quem não estava na live do Instagram, a ideia nossa, o que é? É a gente ajudar o empreendedor a fazer um plano de contingência financeiro do negócio, né? Então, a gente tem visto muita gente, muitas empresas fazendo muitas lives, muitas campanhas falando sobre home office, sobre quais são os desafios de trabalhar em casa e o pessoal tem falado muito pouco sobre o que vai acontecer nos próximos meses, né? Então, uma das coisas muito importante que a gente precisa discutir é que é o seguinte,
por exemplo, aqui em Goiás já estendeu a quarentena por mais 15 dias. Então, nós não sabemos quando isso vai acabar, né? Eu acabei de ver agora, no intervalo das lives, uma declaração do Drauzio Varela, que ele falando que a vida como nós conhecemos, ela vai demorar muito para voltar, né? Isso tem a ver com tudo, tem a ver com trabalho, tem a ver com locomoção, tem a ver com consumo, e óbvio que isso impacta diretamente no caixa das empresas, em vendas, ou seja, o ecossistema empresarial, né, o ecossistema de empresa e a empresa em si, ela é muito sensível. Então, qualquer problema acaba tendo um impacto muito forte, né? Eu acredito que a gente vai ter restrições fortes até setembro, agosto, setembro. Algumas pessoas falam até agosto. Eu acredito que até setembro a gente vai ter restrições bem grandes, tá? Em relação à locomoção, vamos ficar em quarentena. A gente não sabe ainda se o vírus se pega só uma vez, a gente não sabe Sim. se vai ser vacina. Não tem teste, né? Então, assim, a gente houveram 2 casos na China e no Japão, se eu não me engano, que as pessoas pegaram uma segunda vez, mas a gente não sabe se foi um teste falso positivo inicialmente, né? Então, tudo para a gente ainda é novidade do que está acontecendo no mundo, né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu que é advogado, ele também estava falando, Paulo, daqui para frente a gente não sabe o que vai ser julgado, como é que as empresas, como é que vai ser julgado, se mandou embora, se não mudou, se atrasou salário, se deu férias, então é tudo novidade, né? Então a gente precisa se preparar, eu acredito, para o pior cenário possível. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para eu passar uma apresentação. Tá vendo, pessoal? Essa é a diferença do webinar para uma live. A gente tem muito mais recurso do que na live. É legal a gente... Inclusive, pessoal, vocês que tiverem perguntas, vão mandando aqui que a gente vai fazendo a administração aí do processo. Tá saindo aí, Carol, a apresentaçãozinha? Tá, para mim cheia? Tá sim. Bacana. Então tá. Então eu vou passar rapidamente, eu não vou passar o plano inteiro, só vou passar os 2 focos nossos principais aqui dessa apresentação, porque a gente tem um tempo restrito, tá? A gente só tem 50 minutos para conversar, mas lembrando que você pode baixar esse plano a partir do link covid19.boomit.com.br, tá? A gente coloca isso depois aqui para vocês copiarem. Vou colocar agora. Tá? Então nós vamos fazer uma análise geral aqui do que deve ser feito, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é o cenário mundial, que é o que nós estamos analisando, né? Você precisa analisar os segmentos mais impactados. Então, se os meus clientes, ou a minha empresa, ou os meus fornecedores, eles estão aqui nesses segmentos mais impactados, tá? A gente precisa fazer uma análise de receita do negócio, ver o quanto que é o impacto que eu vou ter redução das minhas receitas dentro da empresa. Tá? Antônio, fica à vontade aí para entrar na hora que precisar, tá? Não vou te chamar, não. Você pode entrar aí e me ajuda quando eu começar a falar alguma coisa aqui. Então, a gente precisa fazer análise de receita, ver o quanto que eu vou impactar no meu cliente, o quanto que o meu cliente vai impactar na minha receita, porque uma coisa é a velocidade de freio e a velocidade de aceleração. O mercado, a economia, ela é como se fosse um grande transatlântico. Não se freia rápido e não acelera rápido, né? Então, a gente vai começar a sentir realmente os problemas econômicos daqui para frente. Nos próximos 15 dias para frente, realmente, nós vamos começar a sentir os problemas mais críticos na economia e na receita das empresas. Fazer uma análise financeira da empresa, analisar a cadeia de valor, ou seja, do meu fornecedor, o meu produto, o meu estoque, a minha fábrica, como é que isso vai estar impactado. Aqui na análise de cadeia de valor também, e dentro da análise de gestão, uma sugestão que eu faço é o seguinte: analise se os seus colaboradores estão na linha de infecção. É muito importante. Ele pode ser afastado, ele pode ficar doente. Às vezes o segurança do seu estoque, aquele segurança que só trabalha à noite, você tem eletrônico, ele vai ficar doente. Eu trabalhei numa empresa durante 10 anos, e durante os 10 anos, quem era o segurança da noite era um senhor de mais de 70 anos de idade. Óbvio que agora ele está na linha de impacto, né? Análise de produtos e serviços, aqui eu analiso para ver se
o meu produto ele é essencial para essa época, se ele deixa de ser essencial, se a minha curva de venda é para mais, se a minha curva de venda é para baixo, ou na pior das hipóteses, que é o que pode acontecer, se minha empresa vai desaparecer. Tá? Pode ser que a empresa não tenha, nós temos 1 ou 2 empreendedores que nós estamos trabalhando, mas que o negócio dele, se essa contingência não for muito bem trabalhada, o negócio dele vai desaparecer. Tá? Então, essa é uma preocupação muito grande dos negócios. E desenvolver os planos de ação. Tá? Nós vamos nos atentar a essa parte de análise financeira, mais a parte de captação de recursos. Pode falar, professor Zanetti. Não, tranquilo, não, só para contribuir um pouco, que nem na hora que você faz a análise da cadeia de valor, né, dentro, ou seja, você tem o seu negócio, você, né, vai saber onde você está nessa cadeia, né, se você está na cadeia transformadora, se você está na ponta final, né, ou se você está na intermediação, né, dentro da cadeia como um todo. Não adianta nada você ter, é isso que você acabou de falar, não adianta nada você analisar o cenário, saber qual é o segmento mais impactado do seu negócio, fazer uma análise de receita fantástica, fazer uma análise financeira linda e maravilhosa, fazer um plano de contingência na gestão, aquela gestão da galáxia, você fazer, não, eu consigo sobreviver, mas se na cadeia de valor do seu produto, antes ou depois, se os elos da cadeia, né, ruírem, né? É igual, né? Não adianta nada, né? Ou seja, uma corrente ela é feita, né, com os elos. Se os elos não se juntarem, né, não ficarem unidos, não é uma corrente, entendeu? Vai ficar ali algo solto. Então é importante ter essa visão, porque você tem que ter, porque a maioria dos empreendedores, né, na hora que você mostra, e eu fiz isso há algum tempo em algumas cadeias de valor aqui do estado de São Paulo, na hora que você botava lá 200, 300 empresários da cadeia moveleira, por exemplo, e você mostrava na cadeia de valor, na cadeia moveleira, desde ali da extração da madeira, né, na floresta até o consumidor final, é gigante a cadeia. Ele é um pontinho ali, muitas vezes, né, o empreendedor. Né? Ele é um marceneiro, ele é um transformador, ele é um transportador, ele tem a logística. E ali, muitas vezes, né, você não vai conseguir sobreviver porque a sua cadeia de valor vai se transformar. E uma das coisas que eu estou ouvindo e eu estou batendo bastante na tecla até com meus alunos em aula que eu estou fazendo ao vivo hoje é mostrar para os alunos que as cadeias de valor estarão sendo transformadas, vão se transformar. Então é importante a gente ficar de olho nisso, porque se você ficar no tradicional, muitas vezes o tradicional não é a sua sobrevivência. Toca aí, Paulo. Exatamente. E complementando aí, uma coisa muito importante que o Antônio falou, é que realmente a transformação ela está existindo, né? E eu gosto de falar muito da negação, né? Quando eu dou palestra sobre inovação disruptiva, eu falo que o maior problema é a negação das pessoas. As pessoas acham que aquilo não vai acontecer. E a transformação ela já está acontecendo, né? Resta a gente aqui, seres humanos, e a gente vai precisar inovar, criar novos mercados, criar novos produtos, criar novas maneiras de administração para a gente conseguir passar essa tempestade aqui. Uma outra coisa que eu falo assim, a gente não sabe realmente se a vida vai voltar ao normal, se a gente vai poder andar na rua normalmente como era antes. Pode ser que isso nunca aconteça mais. Como pode ser que isso é uma loucura minha e daqui 2 meses já tenha vacina e a gente esteja normalmente indo para o carnaval no ano que vem, que é o que eu espero que aconteça. Mas, infelizmente, a gente precisa se preparar para a realidade. Tá? E aí, vocês podem baixar esse plano que a gente explica, eu detalho todas essas atividades. E o mais importante é que você se cadastrando para pegar o plano, toda vez que houver atualização, eu mando um aviso para você baixar o plano novamente, atualizado. Porque toda semana estão surgindo novas informações. Paulo, bota, por favor, aí o link do grupo no bate-papo, só para o pessoal. Ponho. Você mandou lá na live e eu não capturei. Aqui, anotações, será não? covid19.boot.com.br. Depois eu ponho aqui no... Covid-19 tem hífen? Não, é direto. http covid19, não tem www nada. covid19.boomit.com.br. Eu escrevo aqui daqui a pouco. Não, eu escrevo. Legal. Então, aqui alguns possíveis cenários, eu vou passar para frente e aqui tem a análise
análise dos segmentos de mercado mais impactados para vocês consultarem. Algumas coisas aqui que eu vou falar. Eu vou dar uma paradinha aqui só para fazer uma observação rápida aqui. Então, que nem o Antônio estava falando, é o elo da cadeia, né? Então, a gente precisa analisar aqui qual que é o elo da cadeia. O meu negócio, o meu cliente direto e o consumidor final. De repente, o meu negócio, ele está aqui no começo, ele está fornecendo matéria-prima para uma empresa que ela vai produzir algum produto final e vai chegar aqui na minha cadeia no final. Eu preciso avaliar aqui na ponta o quanto que o meu cliente vai ser impactado. Assim como para cima. Eu preciso, não adianta nada, por exemplo, agora nós temos uma alta demanda de máscaras, mas está faltando matéria-prima, mesmo quem produz não consegue produzir o suficiente, ou álcool, né? Então a gente tem altas demandas agora de alguns produtos, mas a minha cadeia, que né, o Antônio contribuiu, deixou claro ali para a gente, que o elo ele fica frágil, né? Então se eu estou em algum momento frágil dentro dessa cadeia de proposta, cadeia de valor, de compra, de produção, ou ao final, eu sou impactado. As primeiras empresas que começaram a sentir o impacto nessa cadeia de valor foram as empresas que dependem de peças chinesas, né? Que a China começou a parar a importação, então foi um grande impacto no transporte internacional, né? Já caiu e a matéria-prima ela já tá há muito tempo escassa e as empresas talvez estejam com as suas plantas paradas, né? Então aqui a gente precisa fazer, o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre análise de fluxo de caixa, tá? Eu criei um exemplo aqui em que é o seguinte, a nossa sugestão é que todas as empresas façam fluxo de caixa para 180 dias, 6 meses, tá? E agora nós estamos fazendo um fluxo de caixa para setembro. Então, como que seria o ideal a gente fazer isso? Você pegar o saldo inicial agora de abril, tá? Controlar, você vai ter quanto você vai receber, quanto você vai pagar. E você vai ter um saldo aqui, que é um saldo previsto. Só que esse saldo não é o seu saldo real. Você pode ter um saldo de risco aqui, um recebíveis de risco. O que é esse recebíveis de risco? É o quanto a sua cadeia de valor ela está frágil. Então, de repente, aquele cliente que sempre te pagou certinho, ou que você sempre teve um bom relacionamento, ele vai ter experimentar um problema de caixa mais rápido do que você, né? E você precisa dimensionar isso, né? Esse material aqui que eu estou fazendo, ele é novo, ele não tinha na apresentação inicial, eu devo subir ele hoje e eu atualizo o pessoal que já baixou lá. Eu vou completar essa tabela com exemplo, tá? E aqui, inicialmente, olha só, nesse exemplo inicial eu já tenho um problema aqui no mês de abril. O meu saldo previsto, dando tudo certo, nenhum cliente atrasando, é 20. Só que pode ser que ele se torne 10 negativo. Por quê? Porque ele fica zerado. Né? Saldo A, saldo B, não, desculpa, a conta aqui está errada. Ele vai ficar zerado. Porque aqui eu tinha saldo, o risco de receber é 20. Se eu não receber esses 20, eu vou acabar zerado aqui nesse mês, tá? Então, esse é o momento de você se preparar para o saldo negativo dentro da sua cadeia. E você deve fazer esse exemplo para todos os meses, tá? A gente pede aqui, então, é o seguinte, qual cliente que pode chegar em inadimplência dentro desse mês? Então, você vai elencar ali, dentro de abril, dentro de maio, dentro de junho, julho, agosto, setembro. Porque dependendo do negócio, você tem recebíveis a longo prazo. Sim. Tá? Então pode ser que o cliente aqui em abril ele vai me pagar, em maio ele vai me pagar, junho vai pagar, julho ele não vai conseguir me pagar mais, né? A gente tem alguns clientes que eles parcelam em 12 meses. E pode ser que esse cliente ele chegue em algum momento e cancele o serviço. Existe esse tipo de característica quando você tem uma entrega digital, quando você tem produtos digitais. Você vende, né? Você vende um produto que você está entregando mensalmente para ele, você parcela em 12, mas pode chegar daqui a 3, 4 meses ele cancela. E você vai ter uma quebra da cadeia de recebimento mais para frente, né? Outra coisa, qual cliente que ficará sem comprar, né? O que eu posso fazer para ele? Se eu posso vender para ajudá-lo a receber somente daqui 90 a 120 dias. Se eu tenho um saldo de fluxo de caixa super positivo,
eu tenho algumas ações que eu posso ter ao meu favor. A primeira coisa é ajudar o meu cliente. Mas, pessoal, para fazer isso, a empresa tem que estar muito saudável. Tá? Não adianta ajudar o cliente e morrer afogado junto. Né? A gente tem que ter um fluxo muito bom, investimento, precisa ter assim um ativo líquido. Né? Não adianta a gente ter ativo imobilizado que eu não consigo transformar em liquidez muito rapidamente, que também não adianta. Então, como é que eu consigo ajudar esse meu cliente a longo prazo? Se eu tenho caixa também, vale a pena a gente comprar estoque, né, para comprar mais barato, negociar com o fornecedor, que de repente esse fornecedor ele tem um problema de caixa, tá? E a gente também pode, de repente, comprar estoque ou maquinário ou alguma coisa de o próprio concorrente que está passando por alguma dificuldade financeira, tá? E também, se eu puder vender para esses clientes, se não tiver déficit no meu caixa, se dá para a gente desenvolver novos clientes ajudando isso. Então, se eu tenho caixa, é a melhor dos mundos, mas se eu não tenho, eu preciso fazer uma avaliação correta, tá? E isso tem que ser um lançamento mês a mês, tá? Por isso que eu ponho aqui todos esses saldos, tá? E eu preciso fazer essa avaliação do risco dos recebíveis em todos os meses dentro dos próximos 6 meses. Porque o que é realidade, o que é risco hoje, ele pode ser pior no mês de maio, ele pode ser ainda pior no mês de junho, julho, agosto, setembro, assim por diante. E eu preciso avaliar em toda essa minha cadeia quanto que é o risco que o meu negócio está entrando. Tá? E lembrando também, falando um pouquinho lá da gestão, não é só financeiro, eu preciso avaliar também toda a minha cadeia, o quanto que ela vai impactar aqui. Tá bom? Alguma coisa a acrescentar aqui, Antônio? Tranquilo? Não, é isso. Tem que ser, tem que fazer a questão que a gente sempre fala para o empresário, né, para o empreendedor, a questão da previsibilidade, né? É lógico que a gente sabe que muitas vezes a previsibilidade é o dia de amanhã do empreendedor, né? Ele consegue no máximo fazer um dia, 2 dias. Isso daí a gente tem essa realidade. Mas hoje, né, com tudo que está acontecendo, você tem que estar tendo uma previsão, né? Você tem que fazer essa análise um pouco mais alongada para que você possa tomar melhores decisões. Aliás, aproveitando, você lembrou de uma contribuição que você deu para a gente hoje sobre os comitês de crise. Sim. Né? É uma coisa muito interessante também que você falou, que você mandou lá para a gente. É bem interessante. A questão de comitê de crise nas grandes empresas, as grandes organizações, elas já existe isso já, né? Empresa aérea, bancos, existem comitês de crise já estabelecidos, empresas até, são empresas, né, até de fora que acabam fazendo isso, até por uma questão de sigilo, né, porque o comitê de crise, ninguém quer saber o mercado não quer saber que uma empresa tem um comitê de crise porque ela está esperando acontecer algo, né? Então, isso até é uma questão até sigilosa, né, de confidencialidade, que os envolvidos assinam termos de confidencialidade e tudo mais, né? Mas eu acho que o que nós estamos passando hoje vai nos mostrar que os pequenos negócios, os médios negócios, também precisam estar preparados para qualquer tipo de crise de mentalidade. E aí você tem que, é lógico, adaptar o processo de comitê de crise, né, para cada realidade. Só lembrando assim, o comitê de crise, você acaba distribuindo responsabilidades para cada pessoa, né? Óbvio que se a empresa é pequena, às vezes o comitê de crise acaba sendo do próprio empreendedor. Mas uma coisa muito interessante que a gente vem visto nas empresas que a gente mentoram, muitas delas, elas deixam esse plano de contingência na cabeça, tá? Não façam isso, documentem. Abra um Excel, uma planilha eletrônica, a gente tem recursos de graça, tem o Trello, que a gente utiliza demais dentro da Boomit, existem várias ferramentas em que você consegue documentar isso. Não, e ainda, Paulo, Paulo, só contribuir. Existe papel e caneta. Exato, é isso que eu ia falar. Para quem também não tem, né, a familiaridade com planilhas, pessoal, é importante registrar. É importante pegar aquilo que está na cabeça e esquematizar, né? Não adianta, porque senão, como é que você vai
tomar as ações e mover aquilo num plano de ação rápido para que aquilo aconteça se você não tem aquilo que está na tua cabeça de uma forma esquemática e organizada, né? Quem estava na live e está aqui com a gente agora vai perceber a diferença do que é fazer uma live, né, dessa forma, né? Então, e tá aqui no webinar. Então, acho que tem uma diferença grande. Está tudo muito mais organizado visualmente, faz toda a diferença. E é interessante assim, eu lembrei agora que o Antônio falou do papel e caneta, um dos filmes que a gente utiliza para falar sobre crise é o Perdido em Marte. E se você observar, tudo que ele faz, ele anota. Ele anota a quantidade de batata que ele tem, quantidade de batata que ele vai ter tal dia, o que ele está fazendo, quais são as fórmulas, as tentativas e erros, que é muito importante. Em projeto, a gente fala que é a aprendizagem, né? Aprendizagem contínua. Então, anotar, saber o que está acontecendo, quanto que vai sobrar, ter esse fluxo aqui escrito, não na cabeça. Sim. É muito importante ter esse fluxo. E por que é importante ter um fluxo desse? Porque se o saldo final não bater, você analisar o que aconteceu, aonde que você errou na sua previsibilidade, né? Eu já trabalhei com empresas que ela tinha ela tinha metas, e a meta do departamento financeiro era não mudar o saldo do fluxo do final do mês. A pessoa do financeiro ganhava um prêmio em cima disso. Então, a previsibilidade e a gente está com tudo isso anotado é muito importante, né? Então, o que a gente fala aqui? Para fazer um fluxo de caixa de 180 dias, né, desconsiderar do fluxo previsões de faturamento, a gente não sabe se vai faturar, né? Utilizar a análise da receita feita anteriormente para criar possíveis cenários. E dependendo, se você não tiver nenhum cenário, né, não tiver uma análise profunda na sua cadeia, não der para fazer, a gente fazer um cenário de 3 situações muito ruins. Uma redução de 30% de faturamento, com 30% de inadimplência, um outro cenário com 60% de faturamento, 60% de inadimplência e outro 90-90. Aí é desgraça, né, total, mas é uma coisa que a gente precisa estar preocupado com ela, né? A gente precisa também lembrar de renegociar ou replanejar custos fixos e despesas. Essa hora está todo mundo aberto para renegociações, tá? Principalmente quanto maior for o seu fornecedor, o banco, né? O Banco do Brasil, alguns bancos, eles estão abertos para renegociação de parcelas. É uma coisa muito importante, né? Aproveitar para renegociar contratos de fornecedores. Não é, pessoal, aqui deixar claro o seguinte, não é para aproveitar da situação. Se você está bem de caixa, às vezes você está ajudando aquele fornecedor também que está numa situação um pouco ruim, né? Não é para aproveitar da situação, não é isso. É pegar aquela sua realidade, chegar para o mercado e falar, a realidade é essa, está todo mundo junto, para a gente sobreviver, a gente precisa das mãos, né? Sim. Através da análise de fluxo de caixa em 180 dias, você saberá antecipadamente sobre a falta de caixa. Isso é uma coisa importante. Comunique o fornecedor. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Através do fluxo de caixa futuro, você já vai saber se você não vai conseguir pagar aquela parcela daqui 60, 90 dias. Já liga para o fornecedor e já negocia. É a mesma coisa que você gostaria que seu cliente fizesse com você. Tá? É muito mais interessante a gente já avisar o fornecedor que eu não vou ter condições futuras, ele já se prepara também, já coloca isso no risco dele, né? Se ele não estiver fazendo o plano de contingência, compartilhe esse plano de contingência nosso com ele. Isso daqui nós estamos fazendo para disseminar para o máximo de empresas possíveis, tá? E para todo mundo conseguir passar para a próxima fase do jogo. Nós chegamos na fase do chefão, a gente precisa passar essa fase agora todo mundo junto, né? Utilize a prorrogação dos impostos e taxas governamentais. Isso daqui está bem ativo, tá? Para o simples a cadeia está mais clara. Acabou de sair agora, nesse instante aqui, que o ICMS do Estado de São Paulo vai ser postergado, o Dória vai fazer alguma coisa lá, não tem detalhes ainda, a gente acompanha na empresa e na imprensa, e desde sexta-feira da semana passada, eu tenho um amigo advogado que já me avisou que através de algumas jurisprudências já estão entrando com ações contra o governo federal para não pagamento dos impostos federais. Então, o que puder fazer, postergue, tá? Pega o dinheiro e invista, não vá gastar. Mesmo você tendo caixa, se você não tiver, a situação é uma. Se você tiver, pega esse dinheiro e investe para que você tenha um pulmão para poder usar esse valor mais para frente. Sim. Tá?
passar um pouquinho aqui algumas coisas da nossa parte da documentação, depois vocês podem ver quando for baixar, tá? E eu vou entrar aqui nessa parte de cenário, então, falando um pouquinho dos cenários ali, a gente tem o cenário A, B, C, que você deve montar, então documentar quais são os impactos desse meu cenário, né? E criar as ações. O que eu faço já para cada cenário? Qual a ação A, qual a ação B, qual que é a ação C? É negociar, é criar produto novo, meu produto ele não cabe mais nesse mercado, né? Eu vou precisar atrasar, eu não tenho recebíveis, eu vou precisar reduzir o salário dos meus funcionários em até 70%, eu vou ter que mandar pessoas embora. Quais são os cenários que eu preciso fazer? Documentar, deixar isso guardadinho e acompanhando, e você já tem a ação prevista lá. A ação futura, ela é muito mais fácil de você planejar do que tomar atitudes em cima da hora. Lembrando que é o seguinte, para a gente chegar nas ações, existem gatilhos. Você vai ter que definir gatilhos. O que são gatilhos? O meu saldo vai ficar negativo. Meu saldo ficou negativo. A minha receita ela caiu de 100 para 50. Ela caiu de 50 para 20. A sua empresa, o seu negócio, você vai ter que definir os gatilhos. Tem um slide ali que eu falo o seguinte, todas as empresas serão impactadas. Porém, o fator decisivo vai ser o fluxo de caixa. Então, a principal análise agora é o fluxo de caixa. Tá? Se você não tem fluxo de caixa, amanhã cedo, primeira ação, faça o seu fluxo de caixa. A gente tem mentoria gratuita, né, Carol? Através Sim. de um link, se o pessoal precisar de ajuda, tem como se cadastrar. Né? Qual que é o link, Carol, da mentoria gratuita? Eu vou colocar aqui. Essa é uma mentoria para plano de contingência. Então, se você tem um negócio, precisa reorganizar segundo o nosso plano, o plano que os empreendedores da Boomit estão fazendo, totalmente gratuito. Então, se inscreve, vou colocar o link aqui, tá? E a gente ajuda também, inclusive, nessa parte de crédito e etc., porque isso faz parte do plano de contingência, tá? Vou colocar aqui. A gente tem 10 minutinhos aí, não sei se o pessoal tem pergunta, tá todo mundo quietinho, então era bom. Legal. Bom, só falando rapidamente então aqui do crédito emergencial, então o governo está lançando alguns créditos emergenciais, tá? Um item muito importante é precisando ou não de dinheiro. É importante ter conta no Banco do Brasil. Eu não sou fã do Banco do Brasil, nada disso. É que o Banco do Brasil é o primeiro agente a receber facilidades do governo, trabalhar com dinheiro do BNDES, se eu não me engano, eles têm, fora o Sicob, se eu não me engano, eles têm a menor taxa de cheque especial. Então, trabalhar com o Banco do Brasil para o empreendedor é sempre importante. Tá? Lembre-se que o dinheiro é um produto qualquer, é como se você estivesse comprando uma mercadoria, você precisa negociar ele. Os bancos, as instituições financeiras, elas não fazem favor emprestando dinheiro para a gente. Elas estão vendendo um produto como qualquer outro, tá? Vale a pena procurar o menor preço. Fuja dos bancos privados. Agora estão surgindo muitas fintechs. As fintechs, eu não sei como é que estão os movimentos dela. O Antônio trouxe para a gente essa semana no nosso comitê de mentores para a gente abrir contato. Ele vai trazer algumas fintechs para a gente ajudar a ser agente de alguns empréstimos também, mas até surgir isso, vocês entrem em contato direto com as fintechs ou com as agências de fomento estaduais, tá? Eu gosto muito, eu já fiz negócio com a Desenvolve SP. Esses processos são eletrônicos, são poucos burocráticos no começo, tá? Porém, como todo empréstimo, ele vai exigir alguma documentação depois de um tempo. A Desenvolve SP, as outras eu não tenho experiência, tá, pessoal? Mas normalmente são processos eletrônicos. Você vai precisar do certificado digital da empresa, o A1. O certificado A1 é o mesmo que faz emissão de nota, tá? Então, se você já tem aquele certificado para fazer a emissão de nota fiscal dentro do sisteminha, aquele sisteminha em cloud que você usa para emitir nota, esse certificado já vale para você iniciar o seu processo dentro da agência de fomento estadual, tá? E depois eles vão pedir algumas documentações. Eu sempre falo para qualquer empresa deixar pronta o kit empréstimo, o kit investidor, né? No caso das startups é o kit investidor, no caso agora o kit empréstimo. Declaração de faturamento dos últimos 24 meses, balanço anual trimestral, cópia do contrato social consolidado, deixa isso tudo numa pastinha assim, tá?
certidões negativas de débitos municipais, estaduais e federais. Esse é muito bacana. Às vezes pode surgir uma taxa, alguma coisa que o contador esqueceu de mandar. Se você já tem se você tira antecipadamente essas certidões, podem surgir essas pequenas taxas, você vai lá, já quita ela depois de um tempo. E lembrando que é o seguinte, o governo está prometendo 700, 800 bilhões de reais para a crise. Eu, sinceramente, eu não sei de onde o governo vai tirar esse dinheiro. Então, quanto antes você se antecipar e entrar na fila, é melhor. Melhor. A Carol hoje perguntou na live como é que funciona essa fila. É por ordem de chegada, é óbvio que eu acho que quem tem prioridade só são as empresas de saúde. Tá? E deixar os certificados digitais, cópias de RG. Eu não lembro agora se houve solicitação de R dos sócios. Tá? Então, e cada agência ela pode pedir alguma coisa diferente. As agências elas são linhas diretas do BNDES. Tá? Então, quando você vai para desenvolver CP, Rede Rio, Goiás Fomento Paraná, é dinheiro do BNDES. Tá? É que o BNDES ele não faz empréstimo direto para PMEs. Ela tem que existir essas agências. E isso tudo que a gente está falando, pessoal, é capital de giro, é dinheiro para capital de giro. Não é capital para projetos. Existem linhas especiais de projetos, tá, que elas trabalham. Então, você apresenta o projeto, essa demora mais tempo para sair, ela demora mais tempo para analisar, tá? E existiu algumas, eu vi algumas notícias essa semana, eu não achei em canais oficiais, que estão surgindo algumas linhas de fundo perdido. O que são linhas de fundo perdido? O governo vai emprestar sem expectativa que vai receber isso de volta. Sim. É para salvar mesmo, tá? Não sei onde elas estão, mas vale a pena a tem gente algumas, ficar de olho para quem está no Rio e tem um startup, abriu o edital do Startup Rio. A FINEP lançou essa semana, então dá para entrar lá, que é um programa de aceleração, que você tem direito ao espaço, mas ainda muito dedicado a startups, tá? Eu vejo muito essa linha de fundo perdido para startups e pouco para empresas de negócios tradicionais. Não sei se o Antônio conhece ou está por dentro de alguma, mas o que eu conheço é isso. O fundo perdido é para Opa, deu uma cortada. Em geral. O Comunal não tem fundo perdido, né? Eu desconheço alguma linha de crédito que seja nesse sentido para o empreendedor tradicional, tá? Tá. Pode falar. Não, é que tem uma pergunta aqui que eu acho que vocês podem ajudar a responder, do Tiago. Empresa aberta há 5 meses com faturamento comprovado por emissão de NF. Poucas NF, estrutura limitada. Tem direito? Então, tradicionalmente seria muito difícil. Mas, porém, agora, com os créditos de crise, a gente não sabe quais serão corretamente os critérios de empréstimo. Toda instituição financeira ela tem a sua régua de análise de crédito, né? No primeiro momento, com a crise, ela subiu, até porque as instituições financeiras não iam dar dinheiro, não iam dar empréstimos para saber do que está acontecendo. Agora vai ter que ter um ajuste dessa régua de análise de crédito, né? Para cima ou para baixo, isso vai depender. Para a realidade, né? Para a realidade, né? Como o Paulo falou, o dinheiro do BNDES ele só vai chegar nas pequenas e médias empresas já que você ter todo o critério que o BNDES vai passar pela análise, você passa pela análise de crédito da instituição, normal, como fosse qualquer outro tipo de empréstimo, né? Então, a gente não sabe ainda se essa régua de análise de crédito ela vai ser ajustada para uma realidade que nós estamos vivendo hoje. A gente acredita que deveria e deve ser ajustada, porque senão ninguém vai ter acesso ao crédito, né? Não vai chegar no pequeno, não vai chegar no médio. Quem vai ter acesso somente serão os grandes, entendeu? Essa é uma grande briga que está começando a ter no mercado já atualmente. Que é inclusive o que a gente estava conversando hoje, né? Eu e o Antônio, a gente estava discutindo
trocando algumas mensagens falando qual que é a dificuldade do PME em conseguir crédito no Brasil. Tradicionalmente já tem uma dificuldade, então agora, como é tudo novo, é tudo novidade, a gente não sabe qual que vai ser o comportamento, né? Então, a gente orienta, né, usar o crédito, né, como eu já falei lá, use a legislação permitindo a postergação de impostos, né? Consulte sempre o site do BNDES, né? E tem uma coisa muito importante que eu fiquei sabendo hoje, não sei se é novo, alguns dias, é esse site aqui, Vamos Vencer, gov.br, Vamos Vencer, que é um site do governo federal. Eu vou até entrar nele aqui para vocês verem. Né? Ele está aqui, ó. Conheça as medidas para cada perfil. Então, se é indústria de pequeno e médio porte, se é indústria de pequeno porte, comércio, serviços, né? O que é que está acontecendo? Então, por exemplo, aqui em serviço, tem aqui, ó, a liberação de 5 bilhões em recursos do FAT para expansão de crédito à produção, linha de crédito em condições especiais, mais crédito no BNDES, suspensão do pagamento de amortização de empréstimo no BNDES. Então, isso daqui que nem eu falei. Se você já tem uma linha lá, né, negocie para você postergar o pagamento, prorrogação do prazo de validade de algumas certidões, interrupção de férias aqui, licenças para profissionais de saúde, né? Aliás, a minha esposa é médica e hoje nós recebemos aqui uma obrigatoriedade de recadastramento dos profissionais de saúde, provavelmente serão chamados para trabalhar em hospitais de campanhas, alguma coisa do tipo. Pessoal, é coisa que o Brasil não conhece. Nós estamos entrando num planejamento de guerra mesmo, né? Algumas medidas excepcionais aqui, temporárias, para manutenção dos empregos na saúde. E tem uma aqui, ó, fôlego e fluxo de caixa, ó, adiantamento de pagamento dos impostos, ó, adiamento do pagamento dos impostos, adiamento do recolhimento de fundo de garantia, suspensão de processo. Então, esse site é ótimo, né? Porque você fica informado fantástico. e não é Fake news, né? Não é fake news, não é especulação. Então acho que essa é uma boa fonte para vocês aí se nutrirem, né? Acho que isso é muito importante. Né? E a Carol perguntou ali qual que é o site. Esse site aqui, ó, covid19.bumit.com.br. Eu já coloquei lá para eles. Né? Você entra aqui, faz um cadastro, né, para receber o plano. Né? Por que eu não coloquei o link direto? Né? Porque, que nem eu falei, estão surgindo novas informações, cada mentoria que a gente aplica, existe uma pergunta nova de um empreendedor, então isso acaba criando um material novo para a gente. Né? Nós estamos num mecanismo num ecossistema que está mudando a todo segundo, né? A todo momento. Então, para manter as pessoas atualizadas, você se cadastra e a gente manda as atualizações por e-mail para todo mundo. Tá? Legal. Só uma outra observação bem importante é o seguinte: mesmo você pegando dinheiro emprestado, né, ou de repente aproveitando a situação, tenha um plano. O que você vai fazer com esse dinheiro? Se você vai investir num novo produto, se você precisa investir em marketing, não só para jogar em fluxo de caixa e pagar produto para frente. Tenta fazer o seguinte, ó, para cada R$1 que eu estou pegando emprestado, quanto que eu consigo transformar isso em caixa para mim no futuro, tá? Faça um plano. Não é fácil, tá, pessoal? Ainda mais em momento de instabilidade, que a gente não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro, mas o empreendedor brasileiro, eu sempre ouvi falar. Quando eu entrei na faculdade de economia em 97, eu ouvia falar que o melhor economista do mundo era o brasileiro, porque ele passava por todos os problemas, altas de baixas de juros, inflações, planos do governo todo, e a gente tinha que trabalhar em cima disso. E o empreendedor, eu acho que não é diferente. A gente passa por muitos problemas e eu acho que esse é só o chefão da fase do game lá que a gente vai ter que passar, mas eu acho que dá para fazer sim. Legal. Antônio e Paulo, considerações finais aí, eu também 1 minutinho para cada um, no máximo, aí, pontos aí que você acha que são relevantes aí, 3 bullet points aí cada um. Vamos lá. Primeiro, assim, primeiro, o que eu acho mais importante, que o Paulo acabou de falar, para saber o que você vai usar com dinheiro. Não adianta nada você pegar um dinheiro e ele sumir. Lembre-se, a dívida, você, independente de estar na crise ou não, essa dívida ela vai existir.
né? Uhum. Um outro tem espírito inovador, não tem jeito. Hoje você tem que se reinventar todos os dias, né? O terceiro é acreditar, né? Sempre no desenvolvimento, né? Seja pessoal da sua empresa, ou seja, hoje em dia nós passamos, igual o Paulo acabou de falar, eu até comentei ontem uma aula ao vivo com meus alunos disso, né? O Brasil sempre foi elogiado porque nós passamos por todos os tipos de crise, né? Nós que temos um pouquinho mais de idade, já passamos os 40, né? Nós pegamos aí todas as crises da década de 80, década de Uhum. 90, moratória, tudo isso. Entretanto, nós nunca passamos por contingência de guerra, que é o que nós estamos passando hoje, né? Que é o que o acabou de falar. Então, nós estamos passando por algo novo. Nós, Brasil, nunca passou, né? E Verdade. das crises econômicas, nós nunca passamos por um contingenciamento desse, que é um contingenciamento de guerra mesmo, que nós estamos passando, que nós vamos ter que aprender, né? Tirar as lições e implementar as melhores soluções, tá ok? Legal. Obrigado, pessoal, e boa noite. Boa noite. Legal. Bom, os meus três, se eu tivesse 5 para falar, o primeiro é inovação, o segundo inovação, o terceiro inovação. 10 Eu sou fã segundos, de Paulo. inovação, né? Fiquem em casa e se preocupem com a negação. Não neguem que realmente é um problema grave que a gente precisa passar e, como qualquer problema, só um bom planejamento para a gente conseguir seguir em frente. Beleza, pessoal. Não paralisem, tá? Nesse momento é muito importante. A gente aqui da Boomit está à disposição. Então, eu coloquei aí no chat o link para mentoria, tá? Gratuita. Então, tem todo esse plano de contingência. A gente trabalha com vocês, ajuda vocês a organizarem, né, essa ideia. A gente não vai fazer para vocês, mas a gente vai orientar em cada uma das etapas desse processo juntos. E também a parte de crédito, obviamente, isso tudo está incluído nesse processo. Então, eu agradeço demais. Quem não tem o nosso Instagram, né, os nossos contatos estão aí também. Quem quiser mandar mensagem, estamos à disposição. Eu vou colocar aqui, de novo, o link para vocês se inscreverem, tá? Para a mentoria gratuita, tá? Super simples. É bem fácil, tá lá no site, mas eu coloco aqui de novo, tá? Só se inscrever e a gente atende vocês. São 20 vagas, então, como a gente está fazendo muitas ações, né? Nem sempre a gente consegue atender todo mundo imediatamente, mas inscrevam-se e a gente vai tentar trazer para vocês aí o melhor, né? E algo que a gente já está aplicando com os nossos empreendedores e muitos já estão vendo resultados. A gente tem vários depoimentos de empreendedores que já dizem assim: eu não tinha uma luz, agora eu tenho, eu sei uma direção, e é isso que a gente quer trazer. Não quer deixar vocês paralisados, tá bom? Então, dúvidas, estamos aqui e a gente se vê em breve. Legal. Boa noite, Obrigada, pessoal. gente. Boa noite.